E aí a gente entra em julgamento, pessoal. Esse é o terceiro ponto mais importante que a gente tem. A gente tem, então, a não resistência, o desapego e o não julgamento. São as três coisas que mais trazem sofrimento. Quer dizer, são as três coisas que são o caminho para a iluminação. Se eu tiver elas, eu vou ter sofrimento. O julgamento, ali no dicionário, né? É o ato de emitir um juízo, de formular uma opinião, um parecer ou ainda uma apreciação favorável ou não. Julgamento, gente, é dualidade. Se eu tô na dualidade, eu tô no planeta Terra, eu tô na energia até quinto plano, eu não tô conectado com Deus. Óbvio que é uma condição dos humanos e o julgamento ele está atrelado ao ego. Mas se a gente consegue transcender ou pelo menos ter a consciência de que ele está acontecendo, a gente diminui muito a incidência de pensamentos de escassez, de apego ou de voltar para aquelas frequências mais baixas, tá? Julgamento, então, é assim. é, Ai, aquele fulano, que raiva dele. Ele é chato, ele é oportunista, ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo. É eu ficar julgando, atribuindo valores negativos para uma pessoa, por exemplo, tá? Julgamento é diferente de discernimento. Quando eu julgo, eu emito um valor, bom ou mal, certo ou errado, enquanto discernimento está na neutralidade, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, fulano fez uma fofoca sobre mim. Em vez de eu virar e falar assim, aquela fulana, ela é uma desgraçada, porque é vagabunda, ela fez isso, e eu acusar ela, né, de alguma forma verbalizar a raiva, o meu ego inflado que foi ele ferido, eu vou olhar e falar assim, ok, essa é a opinião dela. Eu escolho não me conectar com o que ela pensa sobre mim. Tá? Ou, por exemplo, existe uma pessoa tóxica perto de você. Você sabe que ela é uma pessoa tóxica, se você não quer mais conviver com ela. Você pode entrar no julgamento, que você olha e fala, nossa, aquela pessoa é tóxica, olha lá, aquela pessoa faz maldade, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é isso. Ou você pode falar assim, nossa, eu percebo que aquela pessoa tem um nível de consciência que se eu conviver, se eu me aproximar, eu vou me contaminar. Então, eu escolho ter o discernimento de me afastar dela. Isso é discernimento. Eu tô escolhendo me afastar de alguém que eu percebi que é tóxico para mim. Mas eu não tô condenando, julgando, entende? O julgamento abre espaço para o apego e para a resistência. E esses três geram um karma negativo, que é afastamento de Deus. Então, toda vez que eu tenho julgamento, apego e resistência, né, combinados, eu gero um karma negativo. E eu tô mais afastado de Deus, cada vez mais afastado de Deus. Aí, falando um pouquinho, quando a pressão dos sentimentos suprimidos e reprimidos excedem a tolerância máxima do indivíduo, a mente vai criar um evento fora para se desafogar e deslocar. Geralmente, um julgamento em forma de culpa, né? Então, quando eu tenho tanto sentimento suprimido ao longo da minha história, ou reprimindo ao longo da minha história, eu estou pronto para explodir. E aí, como eu estou pronto para explodir, eu vou procurar alguém para explodir. Lembra que todas as pessoas são atores no teatro da nossa vida. Elas estão apenas representando papéis, agindo e reagindo de acordo com o que eu estou emitindo. Então, se eu estou num lugar que eu estou emitindo muita energia densa, estou pronto para explodir, eu vou criar alguma confusão, alguma discussão, alguma briga, alguma coisa em que haja um julgamento no lugar, que eu vou dizer que você é bom, você é mal, você é ruim, você é feio, você é chato, você é isso, você é aquilo, acusações, né?
e em forma de culpa, né? Então, culpar a outra pessoa pelo meu problema, eu vou culpar o outro pela minha pobreza, vou culpar o outro, vou culpar o governo porque choveu demais e eu perdi todos os meus móveis, tipo, sabe essas coisas loucas assim? Culpar os outros é a maior desculpa que existe no mundo. Permite-nos permanecer limitados e pequenos, sem nos sentirmos culpados. Mas há um custo, a perda da nossa liberdade. Além disso, o papel de vítima, que a gente vai ver logo após, daqui a pouquinho, traz consigo uma autopercepção de fraqueza, vulnerabilidade e desamparo, que são os principais componentes da apatia e da depressão. Há muitas recompensas em culpar. Podemos ser inocentes, eu posso desfrutar da autopiedade, eu posso ser o mártir e o outro, ou ser uma vítima, coitadinho, tenha piedade de mim. A gente pode ser aquele que recebe a simpatia do outro, recebe amor, recebe cuidado, né? Talvez a maior recompensa pela culpa seja de que somos a vítima inocente e a outra parte é a má. Eu lembro vocês que o nível de vergonha, ele é um nível tão baixo, tão baixo, tão baixo, que assim, acho que não deve existir alguém no convívio de vocês que está neste nível. Pode passar por ele, mas não estar nele. O julgamento, gente, faz a gente voltar para cá, ó. Quando a gente julga, a gente vem para o nível de culpa. E por que vingança, barra vingança? Porque toda vez que eu culpo alguém, eu tô querendo me vingar desse alguém, de alguma forma, seja só através de um julgamento. Ah, porque o fulano estacionou na minha vaga, né? E aí eu culpo ele e eu quero de alguma forma uma vingança dele, porque ele estacionou na minha vaga, ele não podia, tá? Traz destruição, tá? Gente, lembra que eu falei que culpa, de todos os sentimentos, culpa é o mais nocivo para nós, tá? Então percebe que o julgamento ele gera culpa, que é o pior que a gente tem. Então vamos cuidar sobre o que a gente está emitindo de julgamentos, tá? E atrelado ao julgamento, a gente tem reclamação. Reclamação é uma insatisfação, um descontentamento, né? Eu não estou feliz, não gostei de alguma coisa. E a reclamação, ela pode ser eu lamentar sobre algo ruim que aconteceu na minha própria vida, eu me queixar, eu reclamar de uma dor, por exemplo. E aí eu vou ficar ali lamentando que eu tenho isso. O que que eu estou fazendo? Eu estou focado na falta. Eu estou focado na escassez quando eu estou reclamando. Eu estou dizendo que está doendo, que eu não gosto. Eu estou dizendo tudo que eu não gosto e sentindo toda essa tristeza, essa raiva, essa, essa, tudo isso que tá horrível. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter isso tudo, mais disso. Eu vou ter de volta mais disso, né? Reclamação também é fazer críticas em relação a algo ou alguém, que pode ser um julgamento junto, né? E é opor-se a algo ou protestar, queixar-se de alguma desconformidade, reivindicar ou exigir algo que acredita que foi injustamente tomado. Reclamar é resistir. Toda vez que eu não tô, que eu tô descontente, insatisfeita, lamentando, criticando, me opondo, eu não tô aceitando. Eu tô resistindo. E a reclamação, ela é escassez pura. Reclamar é escassez, é você olhar o lado ruim das coisas, é você não conseguir ter gratidão. Eu olho para minha empregada doméstica e falo 50 defeitos dela, não consigo dar um elogio pelo que ela faz. Muita falta de gratidão.
reclamação e escassez. Tá? Então, esse, assim, ó, esse aí é o veneno que eu imagino que você já não viva mais, porque se você chegou a ter esse curso, você já não reclama mais, ou pelo menos já tem consciência e percebe quando você vai reclamar, e aí você fala, opa, eu vou reclamar, peraí, não, não vou reclamar não, deixa eu mudar. E a última questão de hoje é o vitimismo, o sentimento de ser vítima. A sensação de quem passa por algum tipo de opressão, maus tratos, arbitrariedades, discriminação, o coitadismo, a autopiedade. Então, a vítima, gente, ela escolhe um culpado, um devedor, para justificar sua situação de vida, ela tira a autorresponsabilidade da vida dela e transfere para outra pessoa. Então, a vítima, ela, assim, ó, joga completamente a vida dela e a sobrevivência dela para o outro. O vitimista é uma pessoa extremamente egocêntrica. Vive falando dos seus problemas, das injustiças. E quer o que? Chamar atenção. Em geral, vive falando de si, lamentando e reclamando. Quem nunca viu aquela situação de duas pessoas se encontrarem, parentes, amigos, e falar assim, nossa, porque ai, aqui você não sabe, não chove faz 30 dias. Não, mas lá onde eu tô é pior. Lá já faz 45 dias. Ah, mas eu tô com essa dor no pé. Ah, mas você não sabe eu tenho uma dor na coluna que não passa, né? Parece que tá apostando quem é o mais desafortunado, né? Esse é o vitimista clássico, é o que fica reclamando e tentando ser ainda mais doente, ainda mais necessitado de qualquer coisa do que os outros, né? Ele tá apostando quem é o mais ferrado, quem tá mais atrapalhado aí na vida. Então, assim, o vitimismo, gente, ele pode ser super óbvio, como esse fato que eu contei, mas ele pode também ser muito, muito, muito sutil, né? Então, quando você olha, por exemplo, os casos de abuso, né? Então, a mulher está casada com um homem, o homem é violento e ela é a vítima, ele é o abusador. Ela, a postura dela faz uma diferença muito grande. Se ela é aquela pessoa que reclama para todo mundo que ela é uma coitada, que o marido imagina ela, que isso, que isso, que aquilo, ela tá na postura do vitimismo, tá? E ela tira a responsabilidade dela. Então, peraí, se você está sofrendo violência, vem cá, vamos ver o que a gente pode fazer para você sair desse lugar, né? Mas aí, muitas vezes, ela transfere a responsabilidade para o outro e que se coloca numa posição de não poder fazer nada. Então, existe, assim, alguns momentos, inclusive de estudos, de casos em que é difícil você reconhecer ou perceber que a pessoa está sendo vítima, tá? E eu falo por mim também, porque eu demorei para conseguir enxergar os momentos que eu estava sendo vítima, e os momentos, e eles são muito, muito, muito inconscientes, né? Então, esse daqui você pode estudar mais se você perceber que na tua família tem esse padrão, tem pessoas que são assim, porque você vai ter seguido esse comportamento. E às vezes você tá fazendo no automático e não tá vendo, tá? Enfim, eu vou ajudar aí individualmente cada um, caso seja o seu caso, de estar em dúvida se você tem um padrão de vitimização dentro de você ou não. Sair da vitimização é o primeiro passo para a eliminação. Quem é vítima recebe como recompensa o ego, que é solidário, coitadinha de você, realmente, o outro falou isso de você, você precisa de um abraço, né? E aí recebe a piedade, o centro das atenções, né? E isso tudo, gente, é subconsciente, a pessoa nem percebe que isso está acontecendo, né? Por trás dessa pobre coitada tá a pessoa que não desapega do poder e do controle. Por isso que eu trouxe controle aqui também.
Quem é controlador é manipulador. Então, o manipulador, ele se coloca numa situação de superioridade, ainda que muito sutil, de que eu sei mais do que você. Eu sou controlador. Eu sei qual é o caminho bom para sua vida. Eu sei por onde você tem que ir. Qual é o caminho que você tem que seguir. Isso é superioridade, é você querer achar que você sabe mais do que Deus sobre a vida do outro, tá? O caminho da cura envolve sair nesse papel de vítima, além de compreender que todo não consigo é um não quero e renunciar aos pequenos prazeres que nos fazem não querer verdadeiramente a cura. É preciso coragem de olhar para as nossas sombras e deixar ir essas emoções que nos atordoam, tá? Todo não consigo é um não quero. Isso o Dr. Hawkins traz no nosso nível de apatia. Ele diz que a pessoa às vezes está apática, não se mexe. Por exemplo, a mulher que está apanhando do marido, ela não se mexe, está lá apanhando e não se mexe. Ela está no nível de consciência da apatia, não consegue se movimentar. E aí, se ela está no vítima, ela fala: eu não consigo fazer nada para mudar essa situação. Mas no fundo, eu não quero fazer nada para sair dessa situação, porque ela tem uma recompensa e ela não quer sair dali. Seja porque o marido sustenta ela financeiramente, seja porque ela ama ele mesmo ele sendo assim, seja o que for, ela não quer. Todo mundo consegue. O que acontece é que tem pessoas que não querem, mas elas dizem não consigo para entrarem no lugar de vítima, para entrarem numa questão de piedade, para jogar a responsabilidade para o outro fazer por ela. Ok? Então foi isso a aula de hoje. Eu acho essa uma das aulas mais importantes. São conceitos assim, uma vez que você tirou, né, tudo aquilo que estava te incomodando, reprimido, suprimido, que você já está com as emoções mais equilibradas, você ter consciência de não julgamento, não resistência e desapego é o que é mais importante para você nessa jornada. E lembrar que todos os campos de energia negativos são baseados em colocar a fonte da nossa felicidade em algo externo. Todos os campos de energia negativos. Ou seja, eu tenho que aprender a me apropriar do meu poder como centelha divina, confiar em Deus e desapegar, deixar ir, parar de resistir, parar de julgar. Então, o desafio é: percebe se você tem um padrão de reclamação, de vitimismo, de controle. Começa a mudar isso em você, que as outras três vão se mudar por automaticamente, ok? Gratidão mais uma vez. Nos vemos na próxima aula.